Voltamos com o segundo bloco do Justiça às Claras aqui na BH News, hoje entrevistando a advogada tributarista, a doutora Kelly Campos. Doutora, no primeiro bloco nós falamos aí sobre a desconsideração da pessoa jurídica, a responsabilidade de sócios e terminamos falando sobre o posicionamento do Supremo acerca da quebra do sigilo bancário, que hoje não está se exigindo uma autorização judicial para apurar uma movimentação financeira na conta da pessoa jurídica ou física que seja de uma forma extravagante. Sim. Tem um tema que me chama muito a atenção e gostaria de perguntar sobre para a senhora, que é a coisa julgada que está sendo agora analisada pelo Supremo de novo em relação à matéria tributária. Eu queria que a senhora explicasse o que é a coisa julgada para os nossos telespectadores e essa repercussão na matéria tributária, exemplos, claro, e o que o STF está fazendo em relação a esse entendimento. A coisa julgada, ela é uma decisão definitiva, favorável ou não ao contribuinte, né? Que não cabe mais recurso. Então, o contribuinte vai até o judiciário, busca uma decisão, ele tem uma decisão favorável ou não, e ela é imutável, sim, em tese. Porque hoje o STF, ele quer relativizar a coisa julgada em matéria tributária. Esse é o ponto importante de ser colocado. E o que isso significa na prática? O recurso que está sendo julgado em parâmetro, que está em pauta pelo STF, né, é uma questão relativa à contribuição social sobre o lucro líquido, apurada pelas pessoas jurídicas, que no passado o STF considerou inconstitucional. E diante de um novo posicionamento da jurisprudência do próprio STF, ela foi declarada constitucional. Então, o que hoje está se analisando até que ponto a coisa julgada inconstitucional, depois de uma declaração superveniente de constitucionalidade, ela é válida. Então, ele vai relativizar ou não a coisa julgada em relação àqueles contribuintes que no passado tiveram uma decisão e estão amparados por ela até hoje, né? No caso, desobrigando do recolhimento da contribuição social sobre o lucro líquido. Mas isso não seria até uma afronta à paz social, aquelas questões constitucionais, não ofender o direito líquido e certo, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito? O principal princípio que hoje, né, nós estamos que se tem o perigo de ferir. Sim. É o princípio da segurança jurídica. O direito ele é pautado pela segurança jurídica e, principalmente, a coisa julgada é o nosso maior marco, que determinada decisão que não cabe mais recurso não será mais analisada. Em detrimento a isso, está se colocando em pauta uma questão que até concorrencial, no sentido de que o Supremo entendeu inconstitucional no passado, depois isso em controle difuso, né, para aquela parte especificamente, para um determinado contribuinte, depois em controle concentrado para todos os contribuintes do país, entendeu ser constitucional, e aí tem um conflito. Ora, eu tenho uma decisão a meu favor, me declarando inconstitucional o recolhimento de determinado tributo, me eximindo desse recolhimento, e em seguida o Supremo Tribunal Federal declara esse tributo constitucional. E aí, se mantém a decisão nesse sentido, o argumento, inclusive, que se tem para a revisão do Supremo é que feriria a concorrência. Por quê? Por um exemplo, dois postos de gasolina, um com uma decisão favorável eximindo do tributo e outro uma decisão determinando recolhimento. Então, a carga tributária ela é bem diferente entre para um e para outro. Então, fere a concorrência empresarial. O controle difuso aí e o controle concentrado, traduz para o nosso telespectador. A declaração de inconstitucionalidade em controle difuso, né, ela é feita por determinado contribuinte. Ação individual. Isso, uma ação individual. Eu entro com um processo, a juízo, uma ação judicialmente, procurando a declaração de inconstitucionalidade. Essa decisão vai ser tão somente para a sua pessoa, para a minha pessoa. Não você, ainda que nas mesmas condições, não tem direito de aproveitar a minha decisão. Já quando o STF faz
em controle concentrado, seja em a ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, ele faz para todos os contribuintes naquela mesma situação, ou seja, uma decisão válida para todas as partes. E nesse tema, que seria a contribuição social sobre o líquido, nós temos então duas decisões, dois posicionamentos. Uma que já foi dada há mais tempo, a senhora saberia precisar quanto tempo que essa decisão já foi dada em ações individuais, vamos colocar? Isso já reporta há mais de 10 anos. Ótimo. E nós temos um outro posicionamento em controle concentrado, ou seja, para a sociedade de uma forma geral, dizendo que essa contribuição, ela é constitucional. Foi ao longo do tempo, isso acontece, isso em matéria tributária costuma acontecer, né? Já houve outras questões que foi declarado num determinado momento sobre um determinado viés declarado inconstitucional e logo em seguida um novo posicionamento foi proferido pelo Supremo declarando que na verdade não feriria a Constituição, então que aquele tributo era constitucional. Em casos análogos, qual foi o posicionamento da Corte Superior? A senhora saberia dizer se teve algum exemplo? No passado já tivemos dois posicionamentos. Pensou-se no individual ou pensou-se na sociedade de uma forma geral? As decisões, né, em relação a tributos, eu costumo dizer que elas são decisões que se pensam sim, mas são no individual, mas são decisões políticas também, né? Sim. Que tem que se levar em consideração uma questão de arrecadação, mas ainda que isso vá ferir drasticamente as receitas do erário, ou até em sentido contrário, se declarou constitucional uma norma em determinado período e depois se declara inconstitucional, com direito à restituição, sim, ainda assim tem que se primar pelos princípios constitucionais. Então, são decisões que levam em consideração a questão da sociedade, sim, leva-se em consideração questões políticas, mas o que deve prevalecer sempre são as normas constitucionais e o direito em si. Nós estamos chegando ao final desse segundo bloco, voltaremos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco, hoje com a advogada tributarista, doutora Kelly Campos. É só um minuto.